É um prazer estar com vocês aqui no nosso chat do dia 22 de janeiro de 2018. Agradecer também a todos vocês que estão aqui participando do curso de regressão condensado, né? Começou sábado, né? Continua, vai até sexta. Eu estou com muitas perguntas hoje, inclusive o José Marcelino, que está aqui ao vivo nos fazendo uma pergunta. Ele diz assim: estou no segundo módulo de psicanálise integrativa e no primeiro módulo se fala de leis do processo secundário. E no outro apostila eu tenho leis lógicas do pensamento. Bom, quando se fala de leis lógicas do pensamento, estamos falando de processo primário e processo secundário de pensamento. O que vem a ser isso? O processo primário de pensamento é o processo que ocorre nas fases primitivas, na criança, né? De que forma? O pensamento da criança, ele ainda não obedece a critérios lógicos, temporais. Então, vamos dar um exemplo, ou vários exemplos. Uma criança, se você disser para ela assim, amanhã ou sábado que vem nós vamos ao cinema. Daqui a 5 minutos a criança pergunta assim, já chegou sábado? Ela não tem noção no processo primário de pensamento, como se organiza o tempo, o espaço-tempo. Não é? Então dizer para ela o que aconteceu a semana passada e o que vai acontecer sábado, não tem sentido lógico. Porque a criança, ela quer que as coisas aconteçam, ela só entende o agora, o presente. Então, em termos de presente, passado e futuro, no processo de pensamento primário só há o presente. O princípio que rege o pensamento primário de pensamento é o princípio do prazer. Ou seja, uma criança, vamos supor, um bebê tem vontade de fazer xixi, ele faz na fralda. Ele não espera ter a censura para ir fazer num local específico. O princípio do prazer e o id ainda estão muito presentes nesse processo primário de pensamento. Existe também no processo primário de pensamento a condensação. A condensação é o seguinte, José, se uma criança puxa assim, por exemplo, a saia da mãe ou a roupa do pai e diz a seguinte palavra, mamá. Nesse mamá está condensada mais ou menos várias frases assim. Mamãe ou papai, por favor me pegue no colo, me dê carinho, me dê um banho, passa talquinho, me dá comidinha, me dá leitinho, depois canta uma musiquinha de naná. Há uma condensação no processo primário de pensamento. Há muito mais coisas no processo primário de pensamento. Na medida que essa criança vai crescendo, ela vai articulando o pensamento. Ela vai adquirindo conhecimentos da linguagem mais profundos, né? Ela vai tendo um desenvolvimento no ego psíquico e ela vai articulando o pensamento. Se você pensar, José, os primeiros pensamentos que você teve na vida, não são sensações, são pensamentos. A primeira vez que você pensou com um raciocínio lógico. Então, essa pessoa que começa a ter um raciocínio lógico, ela passa para os processos secundários de pensamento, onde ela já não faz condensação. É uma criança que diz assim, mamãe, eu gostaria de não ir na escola hoje para ficar em casa brincando de videogame e gostaria que você me fizesse pão de queijo com todinho. Ela já começa a articular todo um processo de pensamento, aonde o princípio do prazer começa a ser substituído pelo princípio da realidade. Ah, mamãe, eu quero ir no cinema, mas eu sei que só podemos ir no sábado ou no domingo. Eu vou ficar esperando ansiosamente. A criança que já tem mais idade já articula o processo de pensamento secundário. Esses pensamentos, tanto secundário quanto primário, são as leis lógicas do nosso pensamento do ponto de vista do Freud. Tá bom, José? Caso você não tenha compreendido ou faltado algo, por gentileza, escreva mais aqui que nós vamos nos aprofundar. Eu vejo que a Carolina nos pergunta, olá, professor, gostaria de saber
quais as razões pelas quais o psicanalista deveria encaminhar um paciente a um neurologista? Bom, a meu ver, a única razão, a única não. Se eu tenho um paciente idoso que apresenta sinais de esquecimento, eu recomendo um neurologista, pois pode haver doenças degenerativas, pode haver início de Alzheimer, problemas de memória, não é? Pessoas de uma certa idade. Jovens, pessoas jovens também, com esquecimento muito grande, não é? Com lapsos, pessoas com dificuldade de concentração, todas elas poderiam passar por um neurologista. Mas eu, particularmente, pediria, além do neurologista, eu pediria que um psicólogo aplicasse testes, não é? Pedagógico, que o psicopedagogo vai trabalhar com criança. Se fosse uma criança, um neurologista e um psicopedagogo. Por quê? Porque eu pesquisaria coisas como dislexia, TDAH, hiperatividade, que não são da seara da psicanálise, mas eu pesquisaria para indicar para os profissionais de direito, você está entendendo? A grande maioria que eu indico é para os psiquiatras, porque os neurologistas não são, os neurologistas são os médicos que mexem no cérebro para questões cerebrais, por exemplo, epilepsia, Alzheimer, mal de Parkinson, tudo isso é tratado pelo neurologista, que pode ter desdobramentos psicológicos. Agora, na maioria das vezes, nós mandamos para o psiquiatra para que ele medique os sintomas das doenças psíquicas que nós vamos trabalhar e tratar as causas. Tá certo, Carolina? Se faltar alguma coisa, você escreve aqui que eu estou aqui para responder as perguntas de vocês, ok? Eu estou com mais perguntas aqui, que são as seguintes. A pergunta é da Sandy, que ela fez no dia 19 de janeiro de 2018. Ela mandou pelo sbpi@sbpi.org.br. De nada, Carolina, sempre às ordens. Ela pergunta, a censura ocorre no pré-consciente ou é o mesmo significado de superego? Vamos lá, Sandy. Não. Censura faz parte do superego. O superego faz parte de uma divisão do aparelho psíquico que está dividido em 3 instâncias. Está dividido no id, que são os nossos desejos imperativos, as nossas pulsões, o nosso ego, que é a expressão da nossa consciência, e o nosso superego, que são as censuras externas da nossa educação, da nossa repressão, da nossa castração, do nosso recalque, e as censuras internas formadas pelo complexo de Édipo. Você pergunta, a censura ocorre no pré-consciente? Muito bem. Ocorre e se chama, no pré-consciente, a censura se chama repressão. Então, a repressão está no pré-consciente. Quando esta repressão vai para o inconsciente, ela se chama recalque. Então, a censura que ocorre no pré-consciente leva o nome de repressão. E quando vai para o inconsciente, ela está recalcada. Tudo isso faz parte, é o superego que tramita pela repressão e pelo recalque. O que é ou é o mesmo significado de superego? Não, superego é uma instância da psique que opera todo tipo de censura, repressão e recalque. Bom, a Camila, publicado no dia 20 de 1 de 2018, ela pergunta o seguinte. Aula muito boa, mas por que ainda muitos têm receio pelos psiquiatras e já aceitam os remédios florais? Eu não entendi a pergunta, Camila. Mas por que ainda muitos têm receio pelos psiquiatras? Por que as pessoas têm medo de ir nos psiquiatras? Ó, se for essa pergunta, é porque as pessoas não entendem muito o que é psicofarmacologia. Psicofarmacologia são os remédios que ajudam muito os seres humanos. É fantástica a psicofarmacologia. É assim, a psicofarmacologia
são os remédios feitos para os sintomas da psique. Então, eles são fantásticos, né? E o psiquiatra, ele só consegue tratar o paciente que ele experimenta vários remédios, até acertar num remédio. Muitas vezes, certas doenças precisam de remédio para sempre, tipo bipolaridade, esquizofrenia, borderline. Outras neuroses, como depressão, o remédio pode ser tomado por um tempo e depois pode ser desmamado, ok? E já aceita os remédios florais. Porque as pessoas pensam que os remédios florais não têm as contraindicações que alguns remédios psiquiátricos. Mas isso é um desconhecimento da população. É a mesma coisa que dizer assim, alguém vai ficar viciado em insulina se for diabético. E certamente essa pessoa vai tomar o remédio para o diabetes. Por que ela não pode tomar um remédio para bipolaridade, para depressão? Isso é preconceito, desconhecimento absoluto do que é psicofarmacologia. E as pessoas que dizem, a indústria farmacêutica fica querendo empurrar esses remédios, não entendem nada do assunto. É preciso que a pessoa seja psicanalista, psicólogo ou psiquiatra para de fato e direito entender do que está falando. O resto, não for dessa área, não poderá falar, como mero usuário ou como as pessoas que vivem do achômetro. Eu acho isso. Já os florais, eles são ótimos, mas também se não for medicado, receitado por quem conheça, muitas vezes você pode errar dando um floral para ansiedade e por debaixo dessa ansiedade você tem uma depressão aguda. Se você não tiver uma formação psicanalítica, psicológica ou psiquiátrica, não dê floral. Aqui em São Paulo, quem dá floral muito bem e dá homeopatia e é psiquiatra, Dr. Sérgio Felipe de Oliveira. Ana, né? Tá aqui? Nos pergunta o seguinte, como posso identificar se é preciso ir consultar algum psicólogo ou psiquiatra, tendo suspeita de uma possível doença mental? Como posso? Você diz na qualidade de leiga, na qualidade de psicanalista. Porque o psicanalista ele vai aprender a identificar as pessoas que precisam. Psicólogo é terapia comportamental cognitiva, não tem nada a ver com psicanálise. Como você pode identificar uma pessoa que precisa de um psiquiatra? Quando essa pessoa começar a sentir sintomas insuportáveis. Suponhamos que o seu paciente vem para consulta e não para de chorar. É impossível fazer uma psicoterapia em quem não para de chorar. Ou uma pessoa tão depressiva que mal e mal consegue sair de casa. Uma pessoa que não está se alimentando. Uma pessoa que quer se suicidar. Tem imensas coisas que você indica um psiquiatra. Uma pessoa que está numa crise de ansiedade que não consegue nem falar. Então, tudo isso você aprende dentro do curso de psicanálise, né? Dentro do seu estágio. É sempre bom que nós, psicanalistas, tenhamos conhecimento de alguns psiquiatras para poder indicá-los, inclusive. Indicá-los não porque um é melhor do que o outro, mas porque você conhece o trabalho, respeita, indica. Eu indico muitos psicanalistas e muitos psiquiatras e muitos psicólogos aqui em São Paulo, tá? E muitos neurologistas. Nós fazemos parte de uma coisa que hoje se chama equipe multidisciplinar. Não há mais trabalhos na vida que não passem pela equipe multidisciplinar. Ou seja, nós passarmos por vários e vários profissionais e cada um vai trabalhar em nós aquilo que nós precisamos, como o pedagogo e o psicopedagogo. Se quiser me perguntar mais, eu gostaria muito da pergunta, porque doença mental, ela é subreptícia a forma, porque doença mental, a gente pensa em mente e pensa em cérebro. Quando o cérebro está adoecido, é o neurologista. Quando é a mente, é o psicanalista, o psiquiatra e o psicólogo. Certo, Anônimo? Obrigada. Eu tenho aqui a nossa querida Tereza, que fez uma pergunta bastante interessante. Ela perguntou, ciúme exagerado em psicanálise tem significado? Olha, eu diria para você que tem dois aspectos no significado da psicanálise. Um aspecto é o ciúme
exagerado que está associado com o complexo de Édipo, né? Quando você tem Édipo e o menino ama a mãe, tem ciúme do pai, o ciúme da mãe com o pai, né? Se transfere isso para uma pessoa adulta, um namorado, vai ter ciúmes, ou uma namorada vai ter ciúmes da namorada no deslocamento da mãe. Então, é uma questão edípica. Quando não é uma questão edípica, então é uma questão de inveja. Eu tenho ciúmes do outro porque o outro é capaz de fazer o que eu tenho vontade e não tenho coragem. Então, há 2 motivos no ciúme exagerado, até nos crimes passionais: complexo de Édipo ou inveja. Tá bom, Tereza? Espero que eu tenha respondido. Eu estou aqui com a Maria Angélica. Tudo bem, Maria Angélica? Muito prazer. Boa tarde. Estou gostando muito do curso. Gostaria de entender melhor os processos primário e secundário dentro do modelo topográfico de Freud. Talvez seja algo simples que não entendi. Bom, o modelo topográfico é o seguinte: topógrafo é a pessoa que faz a divisão de terras. Então, Freud vai falar em modelos de estrutura do aparelho psíquico, em telescópica, topográfica e estrutural, né? A topográfica é quando ele divide de uma maneira subjetiva, Maria Carolina, aonde estaria a consciência, o inconsciente e o pré-consciente. Tudo é abstrato. A consciência talvez seja mais fácil de entender topograficamente, porque ela está diretamente relacionada ao ego, né? O meu ego, o que eu percebo, o que eu escuto, o que eu ouço, os meus sentidos estão todinhos ligados ao consciente. Esse consciente, que sou eu, que é o meu ego e a minha percepção, está ligado a outras 2 coisas. Ao pré-consciente, que são aquelas lembranças que ora elas estão presentes, ora elas estão ausentes. Você não tem dificuldade de se lembrar delas, mas também não fica o tempo inteiro com elas na sua mente. Ocasionalmente elas vêm à sua mente com facilidade, elas estão pré-conscientes. E depois você tem aquelas lembranças que estão totalmente inconscientes, muitas vezes recalcadas, né? E que só vêm para a consciência se for feita uma psicoterapia. Esse modelo topográfico em relação ao processo primário ou processo secundário é como funciona nas crianças e nos adultos. A criança tem um ego imaturo, é quase que 100% id e ausência de superego. Na pessoa adulta, há um equilíbrio maior no processo secundário. O ego, que é a consciência, domina os desejos do id e aceita as censuras do superego. Então, é essa inter-relação que há entre processo primário, secundário e topografia do aparelho psíquico de Freud. Espero que você tenha entendido, Angélica. Se não, você fala de novo que eu estou aqui para explicar. É que às vezes as coisas do Freud, elas são simples, mas é preciso ouvi-las várias vezes, ler mais vezes. Passar pelo processo analítico e dizer assim: nossa, estou sentindo meu superego, estou sentindo meu complexo de Édipo, estou sentindo meus desejos, estou lembrando da minha infância. E aí é uma assimilação maior. E no seu estágio, quando você atender um paciente, mais ainda, entendeu, Maria Angélica? Tudo isso ocorre no processo da psicanálise, quer integrativa, quer não integrativa. Eu ainda tenho mais uma pergunta da Maria Tereza, mas eu acho que já não vai dar tempo, porque nós estamos aqui no final do chat. Ela compreendeu. De nada, Maria Angélica. Estou sempre aqui, todas as segundas-feiras, na próxima segunda, às 5 horas. Se vocês quiserem mandar perguntas, vocês mandam pelo SBPI, cadê? Onde é que eu escrevi? Gente, que horror. sbpi@sbpi.org.br e vocês fazem as perguntas, tá bom? Porque às vezes, ou você não está no chat, depois você vê o chat lá no YouTube, né, que ele fica lá postado, você pode deixar comentários lá, ou você pode mandar pelo e-mail as perguntas que você precisa saber sobre o curso, porque eu também sou a tutora. Então, eu na tutoria
leio os exercícios de vocês, comento, ou então eu digo simplesmente que eu recebi quando não há comentário, porque quando está excepcional, eu digo para vocês está excepcional, né? Quando ele está normal, eu também digo ok, recebi. Então, na semana que vem, eu estarei aqui fazendo mais um chat para vocês, ok? Agradeço, obrigado, uma boa semana.